No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mércia continua negando a Luma que esteja sendo orientada por alguém, mas a tensão entre elas é palpável. Luma, desconfiada, observa cada movimento de Mércia, questionando-se se a verdade não está escondida sob camadas de mentiras. Nahum, em uma conversa tensa com Rudá, revela que Viola foi atrás de Filipa, levantando suspeitas. Essa revelação faz Rudá se perguntar até onde Viola está disposta a ir para conseguir o que deseja. Enquanto isso, Mavi convence Luma de que não há possibilidade de Molina estar vivo, tentando acalmá-la em meio ao turbilhão de emoções. A incerteza do passado de Molina paira sobre eles como uma sombra, e Luma se vê dividida entre a esperança e a realidade. Tomás, por sua vez, observa a situação de longe e decide que é hora de agir. Ele diz a Evelyn que contará a verdade para Berta, sabendo que essa revelação pode mudar tudo entre eles. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Daniel, em um momento inesperado, fica constrangido com os elogios que recebe de Cristiano, que sempre teve um olhar admirador por ele. Essa nova dinâmica entre os dois começa a criar uma tensão sutil, mas palpável, que Daniel não sabe como lidar. Mavi, percebendo a mudança no clima, se nega a participar da reunião para firmar o contrato com o grupo Ayer, sentindo que algo está errado. Ele não confia na empresa e teme que suas intenções não sejam puras. A situação se agrava quando Luma fica furiosa ao saber que o grupo Ayer deterá 90% do controle e das ações, passando a ser sócio majoritário do resort Albacoa. A indignação de Luma é justificada. Ela sente que seu sonho está sendo roubado por aqueles que não têm respeito pela história do lugar. Em meio a essas revelações, cada personagem se vê em um dilema moral, forçando-os a confrontar suas verdades e, quem sabe, a se unirem contra um inimigo comum. O clima esquenta e as alianças começam a se formar em um cenário de incertezas e reviravoltas inesperadas. Os próximos capítulos prometem fortes emoções e muita tensão, com Rudá enfrentando um dos desafios mais arriscados de sua vida. O jovem Caissara, que passou boa parte da trama tentando provar sua inocência, agora se vê em um beco sem saída. Ele fica cara a cara com Molina, o verdadeiro culpado por uma série de crimes, e o embate entre os dois pode acabar de forma trágica. Em meio a uma fuga desesperada, Rudá se arrisca no mar enquanto Molina faz de tudo para eliminá-lo de uma vez por todas. O drama de Rudá se intensifica quando, ainda na prisão, ele recebe uma revelação inesperada de Edinho, um colega de cela. O detento lhe confidencia que sabe que ele não é o culpado pela morte do empresário e ainda solta uma bomba que muda tudo. O corpo encontrado e enterrado como sendo de Molina não era realmente dele. Isso significa que Molina forjou sua própria morte e seguiu manipulando as circunstâncias para colocar Rudá como culpado. A descoberta deixa Rudá abalado, mas também lhe dá um novo motivo para lutar. Se ele conseguir as provas certas, pode finalmente desmascarar Molina e limpar seu nome. Mas o tempo está contra ele, e a cada momento que passa, o cerco se fecha ainda mais. Com poucas opções e sem perspectiva de um julgamento justo, Rudá é coagido a participar de uma fuga orquestrada por outros detentos. O plano é extremamente arriscado, e qualquer erro pode ser fatal. Ainda assim, ele aceita o desafio, pois sabe que ficar preso significaria apenas continuar sendo um bode expiatório para os crimes de Molina. Após uma fuga tensa e repleta de obstáculos, Rudá consegue escapar e segue para encontrar Mércia e recuperar o pendrive contendo informações comprometedoras que podem inocentá-lo. O que Rudá não esperava era que chegar até Mércia seria uma missão quase impossível. O vilão já estava um passo à frente, prevendo seus movimentos e se preparando para interceptá-lo. Assim que Rudá se aproxima do local onde deveria encontrar Mércia, percebe que tudo saiu do controle.
Ele precisa agir rápido e se esconder antes que seja tarde demais. Em meio à perseguição, Rudá acaba tomando uma decisão desesperada. Ele se esconde no iate de Molina, acreditando que poderá encontrar um momento oportuno para escapar. Porém, o destino lhe prega uma peça cruel. Um toque inoportuno de celular denuncia sua presença e Molina percebe imediatamente que há um intruso a bordo. Com um sorriso cínico, o vilão se aproxima, arma em punho, pronto para encurralar sua vítima. "Olha só o rato que fugiu de uma ratoeira para cair em outra", ironiza Molina, deixando claro que não há saída para Rudá. O mocinho tenta argumentar, desesperado para ganhar tempo. "Molina, escuta. Eu sei de tudo. Sei que você forjou a própria morte. Sei que você me incriminou. Mas você não pode escapar disso para sempre. Mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer", afirma ele, tentando fazer com que Molina recue. Mas o vilão está determinado. "Você realmente acha que vai sair vivo daqui?", provoca, apontando a arma diretamente para Rudá. Sem outra opção, o caiçara toma uma decisão arriscada. Ele se joga no mar, esperando que sua habilidade como nadador possa ser sua salvação. Molina, furioso ao ver sua presa tentando escapar, não hesita e começa a disparar várias vezes na direção do rapaz. A bordo do iate, Mércia grita desesperada, implorando para que Molina pare com os tiros. "Esse moleque não pode fugir, ele não pode sair daqui com vida", brada o vilão, ignorando qualquer pedido para interromper sua caçada impiedosa. Enquanto as balas cortam a água ao seu redor, Rudá mergulha fundo, tentando escapar dos tiros e manter-se submerso o máximo possível. O mar se torna seu único aliado, mas também um grande desafio. Ele precisa nadar sem ser visto e encontrar uma forma de emergir sem se tornar um alvo fácil. A tensão aumenta conforme Molina continua atirando, mas aos poucos ele perde Rudá de vista. O vilão xinga alto, furioso, enquanto Mércia observa tudo, aterrorizada. Mesmo escapando dos tiros iniciais, Rudá sabe que ainda não está salvo. Ele precisa chegar a um lugar seguro e encontrar uma maneira de divulgar as provas contra Molina antes que seja tarde demais. Por outro lado, Molina também não desistiu. Ele sabe que Rudá ainda está vivo e que se o rapaz conseguir sair dali, toda sua farsa pode ser desmascarada. Determinado a terminar o serviço, o vilão toma o leme do iate e começa a vasculhar o mar, decidido a atropelar Rudá com a embarcação se for necessário. A perseguição no mar é carregada de tensão e cada segundo parece determinar o destino do protagonista. A água se torna seu refúgio e seu maior desafio. Ele precisa nadar sem ser detectado, controlar sua respiração e evitar ser atingido pelos disparos incessantes de Molina, que de cima do iate atira sem piedade, determinado a eliminá-lo. Para Rudá, aquele não é apenas um momento de fuga, mas sim de resiliência. Ele já foi injustiçado demais, já perdeu demais. Agora ele luta não apenas por si mesmo, mas por todas as pessoas que acreditam nele e que também foram vítimas das artimanhas de Molina. A frieza do vilão é assustadora. Molina não hesita em puxar o gatilho, não demonstra qualquer arrependimento ou medo de suas próprias ações. Ele acredita que pode manipular os eventos ao seu favor, como sempre fez, que pode se livrar de Rudá da mesma forma que se livrou de outros obstáculos no passado. O iate se movimenta em alta velocidade e Molina gira o leme com precisão, tentando rastrear qualquer movimentação na água. Para ele, esse não é um jogo, é uma execução. No entanto, mesmo em um cenário tão adverso, Rudá tem algo que Molina não tem: a capacidade de se adaptar. O mar, que para Molina é apenas um meio para alcançar seu objetivo, para Rudá é um ambiente familiar, um refúgio onde ele se sente à vontade. Ele aprendeu desde pequeno a nadar em águas traiçoeiras, a entender as correntes, a usar a natureza a seu favor. Se há alguém que pode sair vivo dessa situação, esse alguém é ele. Enquanto Molina segue sua caçada impiedosa, Mércia,
que presencia tudo do iate, está em choque. Ela sempre soube do caráter duvidoso do vilão, mas ver tamanha brutalidade de perto a faz perceber que está diante de um verdadeiro monstro. Ela tenta intervir, tenta convencê-lo a parar, mas Molina está cego de ódio. Para ele, Rudá é uma ameaça que precisa ser eliminada, não importa o custo. A cada segundo que passa, a tensão cresce. Rudá precisa encontrar uma saída, mas sabe que qualquer movimento em falso pode ser fatal. Ele se lembra do pendrive que Mércia escondeu. Aquele pequeno dispositivo contém provas suficientes para não apenas inocentá-lo, mas também destruir Molina. Mas de que adianta ter provas se ele não sobreviver para usá-las? Quando tudo parece perdido, Rudá encontra uma solução improvável. Ele percebe uma embarcação de pescadores ao longe, iluminada apenas por um pequeno farol. É sua chance. Se conseguir chegar até lá sem ser visto, poderá se esconder e pedir ajuda. Mas o caminho até lá está repleto de desafios. Ele precisa se mover sem chamar atenção, precisa controlar sua respiração para não criar ondulações na água e, acima de tudo, precisa ser mais esperto que Molina. O vilão, cada vez mais impaciente, decide tomar medidas extremas. Ele lança um dos botes do iate na água e se prepara para persegui-lo pessoalmente. Molina não quer deixar margem para erros. Ele quer ver Rudá afundar com os próprios olhos. Enquanto Molina se aproxima cada vez mais de Rudá, o jovem percebe que está chegando perto da embarcação de pescadores. Ele faz um último esforço, nadando com todas as suas forças, ignorando a dor, o cansaço e o medo. Seu corpo já está no limite, mas ele não pode desistir agora. Quando finalmente consegue agarrar a lateral do barco, sente mãos firmes o puxando para dentro. "O que está acontecendo, rapaz?" pergunta um dos pescadores, assustado com o estado de Rudá. Ofegante, ele tenta explicar a situação, mas tudo o que consegue dizer é: "Não deixem ele me encontrar. Molina, ele quer me matar." Grupo de pescadores rapidamente entende que algo muito sério está acontecendo. Eles apagam as luzes do barco e ficam em silêncio, observando a movimentação do iate ao longe. Molina continua sua busca, mas não vê sinal de Rudá. Ele xinga alto, frustrado, e sem outra alternativa, decide retornar ao iate. Rudá, exausto e ferido, finalmente consegue respirar aliviado. Ele escapou, mas a luta ainda não acabou. Agora, com a ajuda dos pescadores e com as provas em mãos, ele precisa tomar a próxima decisão. Robson mostrará que sua sede de vingança contra Hugo está longe de acabar. Humilhado e revoltado desde que foi demitido do resort após um escândalo de assédio, ele decide arquitetar um plano cruel para se vingar do ex-amigo. Dessa vez, Robson ultrapassará todos os limites e recorrerá à falsificação de um exame médico para enganar Hugo, fazendo-o acreditar que tem um aneurisma cerebral prestes a se romper. A ideia nasce a partir de um problema real. Hugo tem sentido fortes dores de cabeça e, em algumas ocasiões, chegou até a desmaiar no trabalho. Inicialmente, ele tenta ignorar os sintomas, atribuindo-os ao estresse e à rotina intensa no resort. No entanto, Diana percebe que algo está errado e insiste para que ele procure um médico. Após muita insistência de Diana e de seu amigo Gael, Hugo decide marcar uma consulta. O médico examina o gerente e, embora não encontre nada alarmante no primeiro momento, sugere a realização de uma ressonância magnética para investigar melhor a origem dos sintomas. Hugo até tenta minimizar a preocupação, mas Diana insiste que ele faça o exame o mais rápido possível. E é aí que Robson vê sua grande oportunidade de agir. Sabendo que Hugo fará um exame médico, ele decide usar essa informação para colocar em prática sua cruel vingança. Com a ajuda de Ritinha, uma jovem funcionária do laboratório onde Hugo realizará a ressonância, ele consegue acesso ao exame original. Ritinha, a princípio, hesita em ajudar Robson. Ela não entende por que ele quer adulterar o laudo de um exame médico
e tenta argumentar que isso pode prejudicar gravemente Hugo. Mas Robson, manipulador e persuasivo, joga sujo para convencê-la. Ele finge estar arrependido de seus erros do passado e diz que Hugo é um homem cruel, que arruinou sua vida e destruiu sua reputação sem piedade. Ainda assim, Ritinha hesita, mas Robson usa uma carta final. Ameaça expor um segredo dela caso ela se recuse a ajudá-lo. Pressionada, a moça cede e altera o resultado do exame. O novo laudo contém informações assustadoras. Ele aponta um aneurisma cerebral de grande risco e sugere que uma ruptura pode ocorrer a qualquer momento. Robson sabe que Hugo não tem conhecimento técnico para questionar o laudo e conta com o impacto psicológico da informação para derrubá-lo. Para garantir que Hugo acredite no falso diagnóstico, Robson coloca o envelope com o exame entre os pertences de Gael, amigo fiel do gerente do resort. Desavisado, Gael encontra o envelope e, acreditando ser algo importante, entrega para Hugo sem imaginar o que está por trás daquela armadilha. Quando Hugo abre o laudo e vê a mancha na imagem da ressonância, seu mundo desmorona. Ele lê e relê as palavras, tentando processar a informação. Seu coração dispara, as mãos tremem e uma sensação de pavor toma conta dele. Aneurisma, e aqui diz que há risco de ruptura. Eu sabia, Gael, eu sempre soube. Eu vou morrer. Com quem vai ficar minha casa? E a Diana, meu Deus? Será que vai casar depois que eu morrer? Se ela quiser, você não deixa. Te peço, Gael, não deixa! Implora Hugo, desesperado. Gael tenta acalmar o amigo, dizendo que talvez haja algum erro ou que o médico precise avaliar melhor antes de tirar conclusões. Mas Hugo já está convencido de sua sentença de morte. Nos dias seguintes, ele passa a agir de forma diferente. Deprimido, começa a planejar sua partida. Ele escreve cartas para os amigos e para Diana, pede demissão do resort e até vende alguns bens, acreditando que está aproveitando seus últimos momentos de vida. Diana, no entanto, estranha a reação exagerada de Hugo. Ela tenta convencê-lo a procurar outro médico, mas ele se recusa, afirmando que o laudo é claro e definitivo. Sem que Hugo saiba, Diana entra em contato com o laboratório para pedir uma cópia oficial do exame. Ao receber o documento verdadeiro, ela percebe que há algo muito errado. No laudo original, não há nenhuma menção a aneurisma ou risco de ruptura. Perplexa, ela começa a suspeitar que alguém adulterou o exame. Investigando mais a fundo, Diana descobre que Ritinha trabalha no laboratório e que Robson tem contato com ela. A jovem, acuada, acaba confessando a verdade. Ela conta que Robson a obrigou a falsificar o exame e que tudo não passou de uma armadilha para atormentar Hugo. Indignada, Diana corre para contar tudo a Hugo. Ao ouvir a revelação de Diana, Hugo fica em choque. Ele não consegue acreditar que caiu em uma armadilha tão cruel. A raiva toma conta dele e ele decide enfrentar Robson pessoalmente. Você brincou com minha vida, me fez acreditar que eu ia morrer. Como pode ser tão perverso? Grita Hugo ao encarar o rival. Robson, no entanto, não demonstra arrependimento. Pelo contrário, ele debocha da situação e diz que Hugo finalmente sentiu na pele o que é perder tudo de uma vez. O gerente do resort não se contém e parte para cima de Robson, acertando-lhe um soco. A briga só termina quando Gael e outros funcionários o separam. Mas o castigo de Robson não para por aí. Diana decide denunciá-lo à polícia por falsificação de documentos médicos, o que pode levá-lo à prisão. Ritinha, arrependida, testemunha contra ele, revelando tudo o que aconteceu. Depois do pesadelo, Hugo finalmente percebe que precisa valorizar sua vida e sua saúde. Ele faz novos exames para se certificar de que está bem e, para sua alegria, descobre que não há nenhuma ameaça à sua vida. Já Robson, após ser exposto e enfrentar a justiça, vê sua vida desmoronar de vez. Ele perde aliados, a confiança de todos e acaba sozinho, pagando caro por sua sede de vingança.
O gerente do resort experimenta um turbilhão de emoções: medo, desespero, arrependimento e resignação. Ele chega a se despedir de sua vida, vende seus bens e desiste de seus sonhos. Tudo por conta de uma farsa meticulosamente planejada por um homem sedento por vingança. Contudo, a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Graças à persistência de Diana e à consciência pesada de Ritinha, o golpe de Robson é desmascarado antes que cause um dano irreparável. Hugo, mesmo se sentindo humilhado por ter caído na armadilha, percebe que essa experiência lhe traz uma valiosa lição: a importância de não se deixar dominar pelo medo e de buscar a verdade antes de tomar decisões drásticas. Após descobrir que está perfeitamente saudável, Hugo se permite enxergar sua vida com novos olhos. A quase morte o faz perceber que ele passa tempo demais se preocupando com o trabalho e as pressões do dia a dia, esquecendo-se de aproveitar os momentos ao lado de quem realmente importa. Ele promete a si mesmo que valorizará mais sua relação com Diana e seus amigos, deixando de lado as pequenas preocupações que antes pareciam gigantes. Por outro lado, Robson paga um preço alto por sua maldade. Sua obsessão por vingança o leva a um caminho sem volta, e ao invés de se reerguer, ele afunda ainda mais. A falsificação do exame médico não apenas o coloca em apuros com a polícia, como também o faz perder qualquer resquício de respeito que ainda poderia ter entre os ex-colegas. Mesmo aqueles que antes viam nele apenas um homem revoltado, passam a enxergar sua verdadeira face. Um manipulador inescrupuloso capaz de brincar com a vida alheia por puro ego ferido. Ao final dessa intensa jornada, Mania de Você reforça uma mensagem clara: a vingança nunca é o caminho certo. O ressentimento pode cegar, levando a atitudes impensadas e consequências irreversíveis. Já a verdade e a justiça, por mais que às vezes pareçam tardar, sempre encontram uma maneira de prevalecer. Hugo sai dessa experiência mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais consciente do que realmente importa. Ele entende que a vida é frágil e que não vale a pena gastá-la com ressentimentos ou medos infundados. Com uma nova perspectiva, ele está pronto para seguir em frente ao lado de Diana e das pessoas que realmente se importam com ele. Enquanto isso, Robson, agora isolado e desacreditado, terá que encarar as consequências de seus atos e refletir sobre o que restou de sua vida. Se um dia ele se arrepender e tentar mudar, apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: as marcas de suas ações jamais serão apagadas. E assim, mais um capítulo de Mania de Você se encerra, mostrando que no fim, a verdade sempre prevalece e que ninguém pode fugir para sempre das consequências de suas escolhas. Berta procurará Michelle para verificar a história contada por Isis sobre ter engravidado de um primo no passado. A empregada afirmará que o tal parente chamado Tobias não existe. Por causa disso, ela será atacada verbalmente pela irmã, que afirmará que as duas são da mesma laia e não prestam. A loira levará um tapão na cara. Isis ficará sabendo que Cristiano voltou de Portugal e zoará Michelle. Dona Flor com seus 2 maridos debaixo do mesmo teto. Depois a vadia sou eu, bradará a vilã, que verá a mocinha reagir mordaz ao ataque e enxotá-la da casa de Daniel. Eu já disse que não tenho nada com o Daniel, cala essa boca, berrará Michelle. Ui, que reação intensa! Já ouviu dizer que quem não deve não teme? Provocará Isis, cruzando os braços e lançando um olhar debochado. Michelle afirmará que não tem nada para falar com ela e exigirá que a irmã se mande logo. A partir do momento que você se mete na minha vida, a gente passa a ter bastante assunto. Você disse para Berta que o primo Tobias não existe, dirá Isis, estreitando os olhos. A dona Berta chegou perguntando desse tal primo Tobias, e eu falei que nunca tinha ouvido falar a respeito, só isso. Vou lá saber das suas mentiras? Explicará a funcionária do arquiteto impaciente.
Você tem ideia do quanto você me ferrou dizendo isso? Indagará a golpista, apertando os punhos. Michele cruzará os braços, encarando a irmã com firmeza. Eu não entendi nada quando a milionária me procurou e continuo sem entender. Que história é essa de primo Tobias? Foi você que inventou isso? Isis soltará uma risada sarcástica antes de responder com veneno na voz. Eu não sei se você é muito burra ou muito sonsa. Era só juntar Lé com Cré. Se eu inventei o primo Tobias, é porque eu precisei. Se a Berta veio confirmar, era porque ela estava desconfiada. Você não precisava saber de nada para entender o que estava acontecendo. Ah, então eu que sou burra? Você quer me usar para sustentar as suas mentiras e ainda me chama de burra? Sabe o que você é? Você é uma traíra, Michele. Uma falsa que finge que é certinha, mas na primeira oportunidade me apunhala pelas costas. Eu não te apunhalei, Isis. Eu simplesmente não menti. Você queria que eu sustentasse uma história absurda que eu nem sabia que existia. Você podia ter ficado calada. Só isso já ajudava. Mas não, teve que abrir essa sua boca para estragar tudo. Michele se manterá firme. Eu não sou cúmplice de golpe, Isis. E se você estivesse em apuros, eu até te ajudaria. Mas não desse jeito. Você quer enganar as pessoas e eu não sou obrigada a participar disso. A vilã estreitará os olhos, a fúria crescendo dentro dela. Você quer pagar de boazinha, né? De menina pura, honesta? Mas no fundo você não é nada disso. Você é tão manipuladora quanto eu. Só que, ao contrário de mim, você usa essa máscara de santinha. Mas eu te enxergo, Michele. Sei exatamente quem você é. A mocinha dará um passo à frente, encarando a irmã com raiva. Você não sabe nada sobre mim. E agora, sai da minha casa. Essa casa nem é sua, é do Daniel. E quer saber? Você devia ter vergonha na cara. Você é muito sonsa, vingativa, fingida, metida à santinha, mas fica se revezando com 2 machos. Aposto como rola o maior menage aqui. A provocação será demais para Michele, que perderá a paciência e estalará a mão no rosto da irmã com força. O tapa ecoará pelo ambiente. Isis arregalará os olhos, sentindo o rosto arder, antes de levar a mão à bochecha e soltar um riso de escárnio. Nossa, Michele, que fúria foi essa? Falei alguma verdade que doeu? Sai daqui agora, Isis, antes que eu perca o resto da minha paciência. Acha que isso acabou por aqui? Isis dirá, ainda com um sorriso venenoso nos lábios. Você vai se arrepender de ter me tratado assim, irmãzinha. Sem outra opção, Isis sairá dali, mas não antes de lançar um olhar cheio de promessas de vingança. Assim que sair da casa de Daniel, a vilã pegará o celular e ligará para Cristiano. Preciso falar com você. Agora. Cristiano, sem entender nada, concordará em se encontrar com ela. Quando se verem, Isis irá direto ao ponto, com um brilho maligno nos olhos. Sabe o que a Michele fez enquanto você estava em Portugal? Ele a encarará, confuso e desconfiado. O que você quer dizer com isso? Ela te traiu. E nem foi só uma vez. Foi várias. Tudo enquanto você estava fora. Cristiano sentirá o sangue gelar. Do que você está falando, Isis? Você acha mesmo que ela ficou quietinha esperando por você? Pois eu te digo, enquanto você estava lá, achando que voltaria para a mulher da sua vida, ela estava aqui com outro homem. Sabe quem? Daniel! Ele respirará fundo, lutando para não acreditar. Você está mentindo. Tô? Então pergunta para ela. Melhor, pergunta para o próprio Daniel. Ele nunca negou que ela foi morar com ele depois que você foi embora. Acha que eles estavam só dividindo aluguel? Cristiano ficará em choque, sem saber o que pensar. O veneno de Isis começará a fazer efeito, e a dúvida crescerá dentro dele. Eu vou falar com a Michele. Ótimo, mas cuidado para ela não te enrolar como sempre faz. Essa aí sabe como se fazer de vítima. Cristiano partirá dali com a cabeça fervendo, enquanto Isis abrirá um sorriso satisfeito. Ela conseguiu plantar a semente da discórdia. Agora era só esperar para ver a explosão.
Cristiano sai dali sentindo o peso da raiva e da decepção. A discussão com Michelle ainda ecoa em sua mente, e apesar da dor em seu peito, seu orgulho ferido não o deixa recuar. Isis plantou a semente da discórdia, e ele, sem perceber, deixa essa dúvida consumir tudo que um dia construiu com Michelle. Ele caminha pela rua sem rumo, os punhos cerrados, tentando controlar a avalanche de pensamentos que o atormentam. Cada lembrança dos momentos ao lado dela agora parece distorcida, contaminada pela suspeita. Ele se questiona se foi ingênuo o tempo todo. Se, enquanto esteve preso, Michelle realmente foi tão fiel quanto dizia. O rosto de Daniel surge em sua mente como um fantasma indesejado. O jeito como ele sempre esteve por perto, pronto para oferecer suporte a Michelle, agora parece suspeito. Será que no fundo Daniel sempre foi mais do que um amigo? Os passos de Cristiano se tornam mais rápidos, como se tentasse fugir das imagens que sua mente insiste em projetar. Ele para em frente a um bar qualquer, entra e pede uma dose de uísque. O líquido forte desce queimando pela garganta, mas não dissipa a frustração. Ele pede outra dose, tentando anestesiar o sentimento de traição que cresce dentro de si. Enquanto isso, Michelle permanece sentada no sofá, sentindo o coração acelerado e a respiração instável. O rosto ainda está quente pelas lágrimas e pela indignação. Não é apenas o fato de Cristiano duvidar dela, mas a forma como ele simplesmente aceita as palavras de Isis, sem nem lhe dar uma chance de se explicar. Isso dói mais do que qualquer coisa. Ela se levanta e começa a andar de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos. O que mais a irrita é saber que, desde o início, Isis queria exatamente isso: separá-los, destruir tudo o que ela construiu com Cristiano. E agora, pelo visto, está conseguindo. Michelle pega o celular e disca o número dele, mas a ligação cai direto na caixa postal. Ela tenta mais uma vez, mas o resultado é o mesmo. Droga, Cristiano! Me escuta pelo menos uma vez! Murmura para si mesma, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Ela fecha os olhos por um instante, tentando afastar o desespero. Se ele ao menos tivesse ficado e ouvido sua explicação, se tivesse confiado nela, mas não. Ele simplesmente acreditou na Isis e virou as costas. Isso diz muito sobre o que ele realmente pensa dela.